Bem-vindos ao debate. Hoje nós vamos encarar uma das perguntas mais provocativas e difíceis da história moderna. A Europa ficou rica nos roubando? Nós vamos analisar bem de perto se a riqueza atual das nações europeias e o subdesenvolvimento persistente do sul global são resultados diretos do saque colonial e da exploração, ou se, pelo contrário, essa prosperidade deriva fundamentalmente de fatores internos, como a inovação tecnológica da Revolução Industrial e o desenvolvimento de instituições sólidas. Eu defendo a visão de que o motor central da prosperidade europeia foi a inovação interna e o arranjo institucional, sendo o impacto econômico direto da extração colonial frequentemente superestimado. Eu trago a perspectiva de que não dá para separar uma coisa da outra, sabe? Eu argumento que a prosperidade europeia foi de fato construída sobre a base do saque sistêmico, da desindustrialização forçada das colônias e de uma exploração estrutural bem profunda. Uma engrenagem que gerou uma dependência econômica persistente com a qual o sul global lida até os dias de hoje. Mas antes da gente olhar para as feridas abertas, a gente precisa dar um passo atrás e entender como essa riqueza moderna foi criada na prática. A ideia de que a Europa só enriqueceu sugando as colônias acaba ignorando como a economia global realmente passou a funcionar depois dos anos 1800. O verdadeiro motor da riqueza sem precedentes que vemos hoje foi a Revolução Industrial. Estamos falando de um aumento exponencial da produtividade, da máquina a vapor, de fazer mais com menos. O mero acúmulo de metais preciosos não cria uma economia dinâmica. Se o roubo fosse o único motor, a gente tropeça num problema histórico gigantesco, que é o paradoxo ibérico. Você diz que a Espanha e Portugal são a prova de que o colonialismo não garante riqueza. Exatamente. Pensa no Império Espanhol entre 1500 e 1650. Estima-se que eles tiraram cerca de 181 toneladas de ouro e 16 mil toneladas de prata das Américas. Foi indiscutivelmente o experimento colonial mais focado na pura extração de riqueza direta da história humana. E qual foi o resultado a longo prazo? Espanha e Portugal figuram hoje entre os países desenvolvidos mais pobres da Europa Ocidental. Eles extraíram montanhas de riqueza física, mas não desenvolveram instituições internas ou uma base industrial. Sofreram com uma inflação brutal. Em contraste, olha para a Suíça, a Finlândia ou a Suécia, países sem impérios coloniais expressivos que prosperaram enormemente. Olha, eu entendo o encanto desse argumento do paradoxo ibérico, mas ele isola a inovação tecnológica europeia do contexto global que a financiou. A teoria da dependência nos mostra que o desenvolvimento do norte e o subdesenvolvimento do sul são as duas faces da mesma moeda. O ouro e a prata de Potosí ou de Minas Gerais não evaporaram só porque a Espanha ou Portugal não souberam investir. Esse capital fluiu diretamente para o norte da Europa. Através do comércio e das dívidas. Exato! Ele foi usado para pagar dívidas das coroas ibéricas e acabou capitalizando os banqueiros e comerciantes da Holanda e da Inglaterra. É o que chamamos de acumulação primitiva de capital. O dinheiro que financiou os bancos, os seguros e as fábricas da Revolução Industrial Britânica veio do comércio transatlântico de escravizados e da extração brutal nas Américas. Mas o capital por si só não inventa o tear mecânico. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e simplesmente gastá-lo em luxo e guerras, que foi o que boa parte da aristocracia fez. A riqueza real da Europa surgiu quando ela mudou a matriz produtiva. Além disso, existe a tese do economista Richard Aymond, de Stanford, sobre o imperialismo antieconômico. Historicamente, o colonialismo frequentemente foi um prejuízo financeiro colossal para as metrópoles. Os custos de manter burocracias do outro lado do mundo, de deslocar exércitos para abafar revoltas e de construir infraestrutura básica muitas vezes superavam vastamente os lucros que voltavam para o tesouro europeu. Prejuízo para o Estado europeu, talvez, mas lucro astronômico para corporações privadas como as companhias das Índias Orientais. E a questão vai muito além de planilhas de custos, veja bem. O colonialismo não foi só chegar e levar riquezas. Ele envolveu a destruição deliberada das economias locais para forçar uma subordinação. O exemplo mais contundente disso é a Índia, onde os britânicos assumiram o controle e mudaram a estrutura produtiva.
Eles não apenas mudaram, eles a destruíram. O historiador Shashi Tharoor documenta isso exaustivamente. No início do século XVIII, a Índia representava cerca de 23% da economia mundial. Era tão grande quanto toda a Europa somada. Eles exportavam tecidos de alta qualidade para o mundo inteiro. Quando os britânicos finalmente deixaram a Índia na metade do século XX, esse número tinha despencado para menos de 4%. Um declínio brutal. Sim, e isso não aconteceu só porque a Inglaterra inovou com as máquinas a vapor. O Império Britânico esmagou ativamente os tecelões indianos, impôs tarifas extorsivas para a entrada de produtos indianos na Inglaterra e inundou a Índia com tecidos britânicos baratos sem cobrar impostos. Eles transformaram uma potência manufatureira global em um mercado cativo e num mero fornecedor de algodão cru. O triunfo industrial britânico foi ativamente construído sobre o estrangulamento da indústria indiana. A desindustrialização indiana é um fato histórico inegável e doloroso. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente. Reduzir isso puramente a uma malícia imperial britânica é ignorar a eficiência implacável da automação. Os teares mecânicos de Manchester produziam tecido a uma fração do custo de um artesão indiano altamente qualificado. Foi um choque tecnológico. Mas já que estamos falando sobre o legado que os impérios deixaram nessas nações, precisamos entrar no nosso primeiro grande ponto de tensão, que é o legado institucional. Sinto muito, mas eu simplesmente não engulo essa de legado benigno. Deixe-me explicar o porquê daqui a pouco, mas prossiga. Não estou dizendo que foi benigno em sua intenção, mas precisamos analisar os dados objetivos. A perspectiva revisionista do historiador Bruce Gilley sugere que o colonialismo, especialmente em suas fases mais tardias, deixou benefícios institucionais duradouros que não podem ser ignorados. E aqui eu não estou falando daquele mito antiquado de fardo civilizatório. Estou falando de infraestrutura tangível. A construção de malhas ferroviárias, redes telegráficas, portos de águas profundas. Além disso, as administrações trouxeram avanços concretos em saúde pública, campanhas de vacinação, saneamento e educação. Em muitas regiões, a governança imperial substituiu regimes locais que eram extremamente predatórios por burocracias tecnocráticas baseadas no Estado de Direito. Olha, a teoria da modernização é muito bonita no papel, mas na prática a história foi bem diferente. Pensa bem no mapa dessas ferrovias que você mencionou. Elas conectaram o interior aos portos, integrando esses países ao comércio global. Integrando como subordinados. A infraestrutura colonial nunca foi desenhada para desenvolver o mercado interno de uma colônia. Se você olhar o mapa das ferrovias construídas pelos europeus na África ou em partes da América Latina, elas não conectam cidades vizinhas. Elas não servem para o agricultor vender sua comida na cidade ao lado. Elas formam linhas retas que vão direto das minas e das grandes plantações para os portos. Elas eram artérias feitas exclusivamente para sangrar a riqueza do território para fora, direto para a Europa. Não era um projeto de integração nacional, era uma correia transportadora de recursos. Mas essas estruturas permaneceram após a independência. Países que abraçaram essa herança se deram muito bem. Veja o caso de Botsuana. Eles pegaram as fronteiras e as bases legais britânicas e construíram uma das democracias mais estáveis e de crescimento mais rápido da África. Singapura é um exemplo ainda mais espetacular. Eles mantiveram um modelo de governança britânico, o idioma e principalmente o sistema jurídico de common law, aquele sistema focado em precedentes e flexibilidade contratual, e hoje são um dos centros financeiros mais ricos do planeta. A ferramenta administrativa, independente de quem a construiu, gerou modernização. Estou convencida de que o fator interno pesa muito mais aí. Mas Singapura é a exceção da exceção. Para entender essa diferença de forma estrutural, a gente precisa olhar para a pesquisa de economistas como Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson. Na famosa tese deles sobre a reversão da fortuna, eles mostram que o tipo de instituição deixada pelos europeus dependia totalmente do clima e da taxa de mortalidade de quem morava lá. Você se refere à divisão entre instituições extrativistas e inclusivas. Exatamente.
onde o clima era temperado e havia pouca mortalidade para os europeus, como na Austrália, no Canadá ou nos Estados Unidos, eles planejavam morar. Então, criaram instituições inclusivas, estabeleceram leis que protegiam a propriedade privada, limitavam o poder dos governantes e incentivavam o comércio, porque era para o benefício deles mesmos. Mas nas regiões tropicais, onde doenças como a malária matavam os europeus aos montes, o que engloba a esmagadora maioria do sul global, eles não queriam morar. O foco era saque rápido. Eles instalaram instituições extrativistas focadas apenas em trabalho forçado, concentração de poder e expoliação. Dizer que o colonialismo deixou burocracias tecnocráticas na África é ignorar que essa burocracia foi desenhada desde o dia 1 para oprimir e roubar. É um modelo brilhante, o do Acemoglu e do Robinson. Concordo com a premissa analítica deles. Mas a falha dessa visão puramente focada na predação é que ela trata a economia como se fosse um eterno jogo de soma zero. Essa ideia de que para o norte ser rico, o sul precisa ser pobre, simplesmente não bate com a macroeconomia moderna. Durante milênios, a produção de riqueza por pessoa no mundo inteiro andou de lado, ficou estagnada. Foi só depois de 1870 que a gente viu um foguete decolar na linha do PIB global. Essa explosão de riqueza não aconteceu porque o ouro foi transferido da África para Londres. Mas o capital inicial que financiou esse salto não surgiu do nada. Ele surgiu dos ganhos massivos de produtividade. Pela primeira vez na história, a gente quebrou a armadilha malthusiana. A inovação tecnológica permitiu que uma fração minúscula de agricultores produzisse comida suficiente para alimentar populações urbanas gigantescas. O avanço em medicamentos e na química mudou a demografia. O bolo inteiro cresceu enormemente. A humanidade inteira ficou muito mais rica. Resumir essa complexidade macroeconômica extraordinária à palavra roubo é tentar usar a exceção da extração para explicar a regra de ouro do crescimento econômico. O sucesso requer estabilidade jurídica, respeito aos contratos e liberdade de inovação. O bolo cresceu, isso é inegável. Esse é um argumento atraente. Mas você já considerou quem ditou o tamanho da fatia que cada um ia comer? O problema da analogia do bolo crescendo para todos é que ela ignora como a África, América Latina e parte da Ásia foram inseridas à força nesse novo mercado global. Eles não entraram no capitalismo como nações soberanas, escolhendo no que queriam se especializar por meio do livre comércio. Você está falando das dinâmicas que continuaram após o período colonial clássico. Sim, o que a gente chama de neocolonialismo. Esses países foram forçados a assumir o papel estrito de exportadores de matérias-primas e bens primários, café, açúcar, minério de ferro, enquanto as metrópoles monopolizavam as fábricas, a tecnologia e os produtos de alto valor agregado. Vender grãos de café não gera a mesma riqueza que vender cápsulas de expresso processadas, embaladas e comercializadas na Europa. E o mais grave é que essa relação não é coisa do passado. Ela foi financiarizada e legalizada através de uma arquitetura global dominada pelo Norte. Mas aí você está culpando o século XIX por dinâmicas de mercado do século XXI? Eu estou mostrando a continuidade estrutural. Hoje a gente não tem companhias das Índias com exércitos privados, mas temos o FMI, o Banco Mundial e pacotes de ajuste estrutural que frequentemente obrigam países em desenvolvimento a cortar gastos sociais e privatizar estatais em troca de empréstimos. Eles continuam preços à exportação de commodities, cujos preços oscilam brutalmente nos mercados de Londres e Nova York. Olha para uma mineradora europeia hoje. Ela extrai bauxita ou minério de ferro no interior do Pará ou na República Democrática do Congo. Deixa para trás os rejeitos, o imenso impacto ambiental, a comunidade desestruturada e remete lucros multibilionários de volta para os acionistas na Europa. O saque não parou. Ele apenas veste terno, gravata e assina contratos assimétricos em inglês. Veja bem, os contratos internacionais e as dinâmicas de commodities hoje têm falhas. Tem, com certeza, e são amplamente debatidas na academia. Mas a gente tem que ter um cuidado ético gigantesco para não confundir a complexidade de atuar no mercado global moderno com uma responsabilidade moral fixa do colonialismo. Quando a gente desenha essa linha reta, simplista, dizendo que a culpa da pobreza de hoje é pura e simplesmente dos europeus do passado, a gente corre dois riscos perigosos.
E quais seriam esses riscos na sua visão? O primeiro é histórico. Historiadores como Pieter Emmer, que estudaram a fundo a presença holandesa no Atlântico, mostram que as aventuras da Companhia das Índias Ocidentais frequentemente falharam em criar lucro. Ele cunhou o termo expansão sem império. Muitas dessas empreitadas coloniais deram prejuízo severo e drenaram recursos estatais, enquanto a verdadeira revolução industrial prosperava internamente na Europa com pouca dependência direta das plantations caribenhas. E o segundo risco, que eu julgo ser ainda mais crítico, é apagar a agência dos próprios povos africanos, asiáticos e latino-americanos. Ninguém está apagando a agência deles. Estamos apenas contextualizando a estrutura viciada onde essa agência opera. Mas compara o espectro do colonialismo o tempo inteiro, vira uma cortina de fumaça muito conveniente. Serve perfeitamente para mascarar as escolhas políticas desastrosas, a corrupção endêmica e as falhas de governança de dezenas de líderes pós-independência nas últimas 6 décadas. Reduzir o subdesenvolvimento crônico puramente a "fomos invadidos séculos atrás" remove a responsabilidade daqueles que hoje detêm o poder e o cofre público dessas nações. Fazer um país prosperar requer compromisso árduo, interno e diário com educação, combate à corrupção e mercados abertos. Não dá para apenas apontar o dedo para a história e eximir os governos atuais. Deixa eu te interromper aí, porque esse é o cerne da questão sociológica. Como é que a gente pode falar de responsabilidade das lideranças internas sem olhar para a matéria-prima política que o colonialismo deixou para trás? Imagina você sentar numa mesa na Conferência de Berlim em 1884, pegar uma régua e simplesmente fatiar um continente inteiro. Você junta grupos étnicos e linguísticos que eram inimigos históricos dentro das mesmas fronteiras artificiais e separa povos que eram profundamente integrados. Como é que você constrói um projeto nacional coeso e funcional em cima de um mapa desenhado para dividir e reinar? As fronteiras são altamente problemáticas. Eu concordo plenamente. Mas vários estados lidaram com diversidade étnica severa ao longo da história e conseguiram se unificar através de instituições fortes. Mas as instituições locais foram ativamente corrompidas. Essas elites corruptas que você menciona, que desviam dinheiro de governos pós-independência, elas não surgiram do nada. O sistema colonial francês, belga e britânico utilizava o governo indireto. Eles pegavam líderes locais, caciques, que aceitavam ser subservientes e davam a eles armas, dinheiro e poder absoluto sobre seus rivais. Tudo isso desde que entregassem as cotas de borracha ou minério à metrópole. Eles treinaram gerações de elites africanas e asiáticas na exata arte da extração e da opressão. Quando as bandeiras da independência subiram, os colonizadores foram embora, deixaram um vácuo brutal de capital humano e deixaram o poder na mão dessas mesmas elites moldadas para explorar seu próprio povo. As feridas não são apenas econômicas. A desestruturação do tecido social e político foi massiva. Demais para caber em caixinhas binárias. Para mim, tentar resumir os últimos 4 séculos a um gigantesco roubo europeu é encolher a dimensão da engenhosidade humana. O motor indubitável da nossa era, o que tirou bilhões de pessoas da fome e da miséria nas últimas décadas, foi o salto formidável da tecnologia. Foi a criação de marcos legais que permitiram a inovação prosperar, o nascimento da fábrica, do remédio moderno, do adubo químico. O colonialismo existiu, foi violento, mas a engrenagem que efetivamente produziu a riqueza mundial não foi o mero espólio de ouro, mas a capacidade interna de inovar e produzir. E da minha perspectiva, tentar explicar a ascensão da Europa sem colocar o colonialismo no centro é higienizar a história. A inovação tecnológica europeia é indiscutível, mas ela não ocorreu num vácuo asséptico. Ela foi subsidiada pelo sangue, pelo suor e pelos minérios retirados de 3 continentes. A Revolução Industrial ganhou escala porque destruiu concorrentes diretos, como a manufatura têxtil da Índia.
O sistema moderno foi construído sob uma arquitetura de expoliação e dominação que legou ao sul global fronteiras artificiais, instituições extrativistas e uma economia baseada em vender commodities baratas para importar tecnologia cara. Os ecos dessa engrenagem continuam moldando de forma profunda a desigualdade mundial que a gente testemunha até agora. Mas apesar de discordarmos sobre os pesos exatos de cada variável, acho que a gente tem um ponto de convergência muito claro aqui. Ambos reconhecemos e concordamos que o período colonial foi um divisor de águas massivo, brutal e incontornavelmente transformador na história da nossa espécie. A expansão da Europa mudou a trajetória de absolutamente todas as sociedades do globo, deixando um legado institucional e macroeconômico de uma complexidade gigantesca. Impactos que foram, inegavelmente, dolorosos e estruturais para os povos que viveram sob esse domínio. Sem dúvida nenhuma, o colonialismo reescreveu identidades, rotas comerciais e fronteiras, reconfigurou as sociedades em um nível quase celular. É impossível olhar para o mapa mundo de hoje, olhar para quem tem poder de veto em instituições globais ou quem tem os maiores índices de desenvolvimento humano sem enxergar as linhas traçadas nesses séculos de dominação. Onde nós divergimos essencialmente é em quanta responsabilidade esse passado tem sobre o presente, frente às dinâmicas internas de cada nação moderna. E é essa multiplicidade de leituras que reflete o imenso valor da nossa discussão de hoje. Passamos o programa inteiro analisando eventos de escala global usando duas lentes distintas. A da inovação produtiva e da complexidade das instituições de um lado e a realidade inegável do sistema exploratório e da dependência persistente do outro. A verdade sobre as raízes da riqueza no mundo moderno exige que a gente olhe por todas essas frestas. Exatamente. A pior coisa que podemos fazer com a história é tentar achar uma resposta simples e confortável. Entender como a Europa enriqueceu e como o Sul global empobreceu exige que a gente encare os dados econômicos duros sem fechar os olhos para as dinâmicas de poder, a força e a violência estrutural. Por isso, nós sugerimos fortemente que todos que estão escutando vão atrás desse material. Explorem essa literatura fascinante e formem suas próprias conclusões, agora com as nuances de ambos os lados da moeda. Encerramos aqui nossa discussão. Muito obrigada a todos por acompanharem. Até a próxima edição.